Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? Podeis tomar os vossos assentos. Eu quero aqui tributar a Deus toda a honra e toda a glória e dizer que é uma alegria estar convosco por mais uma vez, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero aqui agradecer ao pastor presidente, pastor Walter, obrigado. É uma alegria estar com os pastores, a direção do ciclo de oração, que Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Eu louvo a Deus também pela vida da minha esposa, das minhas filhas. Hoje parte da nossa equipe está faltando, porque o meu filho Lucas não estava muito bem de saúde e ficou. Mas eu lembro daqui quando era um salãozinho aqui no fundo, né? Tive o prazer de pregar muitas vezes aqui, trabalho de jovens, trabalho de irmãos, né? Trabalho de irmãs, já ministrei em reuniões de obreiros, né? Eu costumo dizer que a minha voz continua a mesma, só os meus cabelos que estão indo embora. Falei para o pastor continua cada vez mais jovem. Eu queria saber qual que é o segredo. É a água daqui, pastor? Eu acho que é a água que vocês tomam aqui. Os irmãos continuam do mesmo jeito, né? Depois eu já tomei um pouco da água, vamos ver se, né, traz um pouco do cabelo de volta, ver se, né? Mas é uma alegria estar com os irmãos. Já temos sentido a presença de Deus, já temos sido impactados pela presença de Deus. Está gostoso, não está gostoso? Todas as vezes que eu vou ministrar num trabalho e o trabalho está gostoso, eu falo assim para Jesus: Jesus, deixa eu estragar a festa, não? Que às vezes o pregador estraga, né, irmão? O negócio está tão bom e o pregador, né, quer falar dele mesmo, né? E a gente não tem nada de nós mesmos. Mas quando é Deus que fala, o negócio fica bom, é ou não é? Queridos, abra sua Bíblia comigo no tema dessa festa. Eu quero pensar com vocês dentro deste tema. Eu sei que muita gente boa vai vir por aí, já tem gente que já passou por aqui. E a obra de Deus, ela é uma constante. Deus vai falando conosco a cada dia. Verso de número 12 da leitura que é tema, capítulo 7, 2 Crônicas 7. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso de número 12 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: Assim que Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Curve sua cabeça, oremos mais uma vez. Pai, eu te louvo, ó Deus, por essa oportunidade. Deus, o teu servo com muito carinho já me colocaram em tuas mãos, mas mais uma vez eu lhe peço, ó Deus, sou dependente de ti. Fala conosco de modo que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Queridos, eu quero pensar convosco dentro do tempo que tenho, regido pelo tema Princípios da Restauração Divina. Princípios da Restauração Divina. Eu vou contar até 3, vou pedir para você repetir o tema, pode ser? É pedagógico. É só para você sair daqui entendendo, Deus tem restauração, mas eu preciso cumprir alguns princípios. Tá bom? Princípios da restauração divina. 1, 2, 3.
Como ensaio ficou bom, mas dá para ser melhor, não dá? Eu sei que você não jantou, eu também não, mas aí você melhora quando chegar em casa. Você janta, ou então de repente Deus toca nesse irmão do lado e diz assim: vou pagar uma pizza para você hoje. Já pensou? Você não deu nem glória, irmão. Misericórdia. Vamos lá, princípios da restauração divina. 1, 2, 3. Meu Deus, falou da pizza, se animou, né? Queridos, o texto na qual nós lemos, e guarda esse tema e você vai entender o porquê. O texto na qual nós lemos, há um pano de fundo. E qual é o pano de fundo desse texto? Na verdade, esse texto ele está inserido em um contexto. E esse contexto fala da edificação do templo. E não apenas do templo, mas da casa do próprio Salomão. É interessante porque, se você atenta ao contexto, aproximadamente quase 20 anos depois da primeira aparição de Deus a Salomão, agora o Senhor aparece a ele novamente. E o verso diz que depois dele terminado de oferecer o sacrifício, de edificar a casa, de despedir o povo, ele vai para casa. E quando ele vai para casa, quase 20 anos depois da primeira aparição, o Senhor aparece a ele. E agora nessa segunda aparição, o Senhor aparece a ele para reafirmar a aliança que Deus tinha com a nação. Mas o que é mais lindo é que Deus não aparece apenas para reafirmar a aliança, mas essa aparição de Deus tem também o objetivo de demonstrar a responsabilidade que a nação tem para com a aliança com Deus. Por quê? Porque a quebra dessa aliança traria consequências. E se você ler todo o capítulo, você vai ver. O próprio Deus fala com Salomão dizendo assim: eu fiz uma promessa para o teu pai. E se você andar nos meus caminhos, não vai faltar alguém que se assente no trono. Porque toda aliança envolve responsabilidades. É interessante porque esse é o pano de fundo. A quebra da aliança traria consequência. Mas para entender crônicas, e aqui eu quero, nessa palavra introdutória, para nós entendermos crônica, nós temos primeiro fazer pelo menos 3 perguntas, para você poder entender. Eu te dei o pano de fundo do que é de que crônicas nesse contexto está falando. Mas para que você possa entender o livro, você primeiro precisa fazer pelo menos 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que é o livro de crônicas? Na verdade, o seu nome no original é os anais, os registros. Na Bíblia hebraica, você não tem 1 Crônicas e 2 Crônicas. É o mesmo rolo, o mesmo sefer, faz parte de um mesmo volume. Depois, no ano 200 antes de Cristo, você tem a tradução da Septuaginta, que é a primeira versão da Bíblia hebraica para o grego. E você vai dividir, a Septuaginta vai dividir em 1 Crônicas e em 2 Crônicas. E aí depois esse nome Crônicas vem com a tradução da Bíblia para o latim, conhecida como a Vulgata Latina. Mas pastor, nós sabemos o que é os Crônicas. Mas por que este livro foi escrito? Ou quando esse livro foi escrito? Primeira coisa que você precisa entender: Crônicas foi escrito quando o povo volta do cativeiro babilônico. Por que eu estou falando para você entender? Você precisa fazer essas perguntas. Porque quando o povo volta do cativeiro babilônico, não tem mais templo. O templo foi destruído. Quando o povo volta do cativeiro babilônico, sabe aquele magnânimo templo do Salomão? Não existe mais. Então quem é o autor de Crônicas? A maioria dos escritores e a tradução judaica atribui a Esdras. E Esdras era um escriba, Esdras era um sacerdote. Aí a gente pergunta, então, mas por que ele escreve esse livro? Simples, tem um propósito. E qual é esse propósito? Encorajar o povo, animar o povo,
E é interessante porque quando você olha para Crônicas, e quem lê a Bíblia sabe, que parece que está repetindo registros de 1 Samuel e registros de Reis. E quem não entende esse propósito, por que Crônicas foi escrito, diz assim, nossa, está repetindo tudo. A questão é, o porquê que ele está repetindo? Para que ele está repetindo? Só para você entender mais ou menos assim. O povo sai do cativeiro, e qual era a esperança? Será que o reino messiânico chegou? Será que o reino messiânico já é a nossa era, é o nosso tempo? Aí Deus usa Ciro, o povo volta para a terra, mas imagina, o povo saindo do cativeiro babilônico, e quando eles chegam na terra, a terra está destruída. Cadê o templo? Não tem mais o templo. Cadê? E o povo está desesperado, dizendo assim, cadê as promessas? Cadê as promessas advindas da aliança que Deus tinha com o seu povo? Aí sabe o que o Esdras faz? Só tem um jeito de encorajar esse povo. É relembrando as promessas do Senhor. Só tem um jeito de animar esse povo, relembrando as promessas do Senhor. É como se Esdras chegasse diante do povo e dissesse assim, ei, bicho, vocês não estão vendo o templo, não é? A terra está destruída, mas deixa eu escrever um negócio para vocês. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Pastor, o que o senhor quer dizer? É que o ambiente em que eles chegaram, não havia esperança, não havia expectativa, não havia saída, mas havia uma palavra, e aonde há palavra, há poder restaurador. Aonde há palavra, há esperança. Deus liberou uma palavra sobre nós. É por isso que você precisa entender Crônica. Porque o Esdras está narrando algo que aconteceu na época do Salomão, mas agora ele está escrevendo para um povo que não está vendo nada. Ele está escrevendo para um povo que não está presenciando nada. E então ele começa a estabelecer alguns princípios da restauração divina. Eu não sei se você crê no que eu estou pregando, mas eu vim aqui para lhe dizer, ainda tem jeito. Olha para alguém e diz assim, ó, ainda tem jeito, diz. Tem jeito. Tem jeito. Ainda há esperança, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Não está perdido. Ainda tem jeito. E a partir daí que eu quero pensar com você sobre alguns princípios para que nós venhamos viver essa restauração divina. Porque Crônicas está sendo escrito para um povo que está no meio dos escombros, para um povo que olha e diz assim, cadê o templo? Nós saímos do cativeiro, mas e agora? Como é que nós vamos fazer? E se você for observar, no livro de Crônicas, não há registro dos erros. No livro de Crônicas não há registro das falhas. No livro de Crônicas você não encontra a queda de Davi. No livro de Crônica você não encontra os erros dos reis de Israel. Por quê? Porque ele tem um propósito. Ele está dizendo assim, gente, eu vim aqui para animar, não é para desencorajar. E tem gente que precisa entender isso. Deus te chamou foi para levantar, não é para derrubar. Tem gente que adora saindo por aí contando notícia ruim. Sabe quem caiu? Você viu o que aconteceu? Não, Deus te chamou foi para reerguer. Deus te chamou foi para edificar. Deus te chamou foi para levantar. Não foi para destruir. Esdras, ele nos dá alguns princípios e eu quero pensar com você sobre isso. Primeiro princípio da restauração divina. Qual é o primeiro princípio, pastor? Quem quer viver a restauração divina precisa entender que precisa ser povo dele e precisa ser chamado pelo seu nome. Pastor, o que é isso? Escute.
A promessa, advindas da aliança, não era para todo mundo. As promessas advindas da aliança não eram para todos. Se você olhar o verso de número 14, a parte A diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu... Olha para alguém e diz assim, ó, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? O que precisa ficar claro é que as bênçãos advindas da aliança são para quem é povo dele e para quem é chamado pelo seu nome. Pastor, o que o senhor quer dizer? Escute, não é uma questão de nomenclatura, não é uma questão de se auto-intitular, é uma questão de ter identidade. Tem gente que vai para a rede social dizendo eu sou cristão, mas a atitude não combate, não bate com o cristão. Tem gente que grita aí na rua, eu sou cristão, mas a atitude não condiz com o cristão. As bênçãos advindas da aliança fazem parte daquele que é chamado pelo seu nome. Queridos, é interessante porque a gente faz uma pergunta assim: como é que eu sei se eu sou povo dele e eu sou chamado pelo seu nome? Aí você olha lá no Novo Testamento, João 8,31 diz assim, ó: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Pastor, como é que eu sei se eu sou povo dele? E como é que eu sei se eu sou chamado pelo nome dele? Você anda na palavra, você vive a palavra, você honra a palavra, você namora pela palavra, você prega a palavra, você dirige a sua casa pela palavra. Ande pela palavra, porque se você anda pela palavra, tem restauração para você, tem restauração no seu negócio, tem restauração na tua vida. Fique tranquilo. Se você é povo dele e é chamado pelo seu nome, tem restauração. Eu fico imaginando a cena, e aqui eu não quero forçar o texto, mas imagina o povo voltando do cativeiro, olhando e dizendo assim: cadê as promessas? Cadê? Como é que nós vamos fazer? Como é que vai acontecer? Aí Deus levanta Ageu, Deus levanta Zacarias, diz assim: calma, gente, a glória dessa última casa será maior do que da primeira. A glória dessa última casa será maior do que da primeira. Eu vejo alguém dizendo assim: calma, você é povo dele, calma, ele está vindo ao teu socorro, calma, ele está vindo ao teu encontro, calma, haverá restauração. Eu não quero ser chato, mas diz para ela, para ele dizer: tem jeito, calma, diz, tem jeito. Tem jeito. Aí o texto vai nos dar um segundo princípio. Qual é o primeiro princípio? Eu preciso ser povo dele e ser chamado pelo seu nome. Não é para todo mundo, irmão, entende isso. Tem gente que diz assim: ah, todo mundo é filho de Deus. Não, irmão, não. Todos foram criados por Deus, mas aqueles que o receberam, deu o direito de ser chamado filho. Então tem que ser povo dele, não tem jeito. É lógico que eu não estou mandando você sair dizendo por aí assim: você é criatura. Mas você precisa entender que a promessa da aliança envolve aquele que é povo e aquele que é chamado pelo seu nome. Mas o texto nos dá um segundo princípio. Qual é o segundo princípio? Eu preciso me humilhar. Olha que interessante no verso 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilha. E aí eu preciso entender uma coisa: a palavra humilhar significa render-se, submeter-se, encurvar-se em reverência a Deus. E aí a gente precisa entender uma coisa. Por quê? Porque a palavra usada no original aqui, ela traz a ideia de contrair-se.
pegar algo que é grande e diminuir. Eu não sei se você está entendendo, mas a restauração vai vir. Mas tem hora que a gente precisa aprender a se curvar. Tem hora que a gente precisa aprender a se render. E essa palavra ela é usada num contexto, a aplicação do voo da águia. A águia ela está lá no alto, ela está voando, mas quando ela desce, ela encolhe as suas asas e aquela envergadura toda diminui e ela vai ao chão. Deus está dizendo: meu filho, vou restaurar, mas você precisa aprender a descer. Eu vou entrar, mas você precisa aprender a descer. Eu vou mudar, mas você precisa aprender a descer. A gente está arrebentado e continua com o nariz empinado. Irmão, olhou, não tem templo, porque o contexto aqui de Crônicas não tem templo. O contexto de Crônicas não tem muro a cidade. O contexto de Crônicas, as portas estão queimadas, porque depois vai vir Neemias e Deus sempre vai levantar alguém para restaurar. Está todo arrebentado e com o nariz empinado. O dia que Deus quiser fazer, faz, meu filho. Mas aprende a se curvar. Aprende a descer. É interessante porque a etimologia dessa palavra, ela está relacionada com humus, que significa chão, terra. E tem hora que a gente tem que colocar a cara no pó. Lamentações de Jeremias, põe a cara no pó. Quem sabe assim ainda haja esperança. E humilhar-se é entender, é curvar-se, é submeter. Tem hora que a gente não quer se submeter, tem hora que a gente não quer se render. Mas entenda uma coisa: eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Alabando que alabanchou e abandarabas, se renda nessa noite, se renda a Ele nessa noite. A grande chave do texto, e eu acho lindo isso, que a grande chave do texto necessariamente não é o humilhar-se, mas a quem você se humilha. Por quê, pastor? Tem gente que se humilha, irmão, para tanta gente. Se humilha para o chefe, se humilha para o vizinho, se humilha para o fulano, se humilha para o ciclano. Quando chega aqui na igreja não quer chorar para não borrar a maquiagem. Se humilha na rede social. Posta lá: hoje eu não estou bem. Aí põe carinha de choro. Hoje eu não quero falar com ninguém. Por que entrou? Aí quando chega aqui, fica assim. Parece que está assistindo um jogo de tênis. A questão não é se humilhar, é diante de quem você se humilha. Olha aqui que Pedro escreve, 1 Pedro 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Lança sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se lança aos pés dele hoje, se lança aos pés dele. Começa a dizer: eu não sou, mas o Senhor é. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Se lança aos pés de a gente precisa aprender isso. Se é povo, sou. Se chama pelo meu nome, sim, então desce.
se humilha. Aí o texto vai nos dar um terceiro princípio. Qual é o terceiro princípio que ele nos dá? Ele diz assim: ei, você não basta ser meu povo, você não basta se chamar pelo meu nome, você precisa se humilhar. Mas se humilhar não basta. Sabe o que você precisa também? Orar. Glória a Deus. Aí melhorou, né, irmão? Aleluia, tá vendo? É só a gente se humilhar que Deus abençoa. Tá vendo aí, irmão? Se humilha que Deus prepara. Mas se humilhar não basta. O texto diz que eu preciso. Olha que o verso 14 diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, você é um desses, amém? Se humilhar, já se humilhou, amém? Diminuiu. Aí o texto diz: e orar. É interessante, irmão, porque oração é, antes de tudo, diálogo. Oração nunca foi monólogo. É que a gente às vezes não entende, irmão. Tu já conversou com alguém que só ele fala? Já, não já? Você está conversando e ele fala. Aí na hora que tu vai falar, ele não deixa nem tu falar, ele continua falando. Ou tu já falou com alguém e você está conversando com ele está aqui no celular. Olha que eu te aponto, isso é revelação, irmão. O que a gente precisa entender? Que oração é conversa, é diálogo. Oração é intercessão. E aí eu preciso entender que essa palavra no hebraico, oração é tefilá, que significa conexão. Queridos, oração é a nossa linha direta com Deus. O problema é que nós falamos de oração, pregamos sobre oração, damos seminário de oração, participamos de simpósio de oração. Só tem um problema: a gente não. A gente vai para o simpósio de oração. Olha, lá na minha igreja vai ter um simpósio. Qual que é o tema? Oração. Meu Deus, é forte. Aí a gente vai, aí ouve, diz assim: meu Deus, é verdade, eu preciso. Deixa eu só te explicar uma coisa: existe uma grande diferença entre eu preciso e eu quero. Tem um monte de coisa que eu sei que eu preciso, a pergunta é: eu quero? O médico diz assim: você precisa caminhar. Diz assim: verdade, doutor, mas pergunta se eu quero. Tem um monte de coisa que eu sei que preciso, mas nem sempre quero. E nós precisamos entender que a oração é o nosso diálogo com Deus. Mas pensa comigo uma coisa, irmão. Imagina que você tem um amigo que faz tempo que você não fala com ele, e de repente seu celular toca, e você vê o número, reconhece, e ele diz: ó, fulano, tudo bem? Diz: rapaz, faz sempre que eu não falo contigo, deixa eu te pedir um favor. Você pode falar? Você tem R$1.000 para me emprestar? Daqui 3 dias eu lhe pago. Vamos pela fé, crer que tu tem, amém? Tu não deu nem um amém, irmão. Amém, pela fé. Pela fé, ajuda o pregador, pelo menos pela fé. Ela é bom pagador. Tu emprestou. Deu os 3 dias. Ele mandou o comprovante para você, ó. Tá aí na conta. Só. Glória a Deus. Passou 15 dias, tu nunca mais falou com ele. 20 dias o celular toca. Só fulano. Ó, querido, meu amigo, rapaz, vai te falar. Tu não tem uns 2.000 aí não para me emprestar? Aí pela fé tu tem, amém? Ó, tá melhorando. Aí ele disse assim: escuta, só que daqui 5 dias eu lhe pago. Eu disse: tá bom. Você emprestou, deu 5 dias. Ele manda o comprovante. Tá aí na conta. Deus abençoe, obrigado.
Passou mais uns 15 dias, o telefone toca, tu vê o número dele. Quando tu vê o número, tu pensa o quê? Pensa o quê? Que é dinheiro emprestado. Nunca fala comigo, só liga pra... Deixa eu te fazer uma pergunta, é retórica. O que Deus pensa quando você dobra o joelho? O que é que Deus pensa quando a gente dobra o joelho? Ó, é que Deus não é igual ao homem, né? Mas já pensou, só uma conjectura. Já pensou, lá vem tu, você, Jonas. Olha eu, se fosse Deus. Lá vem. Lá vem. Nunca fala comigo. Nunca fala. Quando fala é para pedir. Me dá. Aí Deus está dizendo, meu filho, oração é diálogo. Eu tenho restauração, mas tenha comunhão comigo. Não fala comigo só para pedir, mas vem falar comigo para me adorar. Vem falar comigo para me agradecer. Vem falar comigo para me exaltar. Oh, querido. E se a gente entendesse o valor da oração, se nós entendermos o valor e o poder que tem quando nós estamos falando com Deus. É interessante que quando você lê relatos, biografias, isso te chama muita atenção. E lembro-me que aqueles crentes que veio depois de Daniel Berg com Navig, aquela já na terceira safra de obreiros que quando eles vieram fundar a Assembleia de Deus, conta-se a história que o pastor vivia trancado no quarto de oração e ele tinha um período que nem filha entrava, nem esposa entrava, ninguém entrava. Era o tempo dele com Deus. E diz a história, isso é verídico, que a vizinha corre, sabia que era pastor. Naquela época você não tinha posto de saúde, você não tinha. E aí corria para o pastor. E de repente a vizinha vem com a criança, praticamente quase morta no colo, dizendo, batendo na porta, gritando, cadê o pastor? Cadê o pastor? Cadê o pastor? A esposa vem atender e diz assim, ô irmã, o pastor agora está no quarto, falando com Deus. Chama ele. Diz, irmã, não posso. Não, chama ele, minha filha está morrendo, está quase morta. Irmã, não posso, porque quando ele está lá em oração falando com Deus, é ele, Deus, Deus e ele, Deus, Deus e ele. Mas minha filha está morrendo. E a esposa olhou e disse assim, daqui a menina. Pegou a menina no colo, chegou lá na parede do quarto, onde o esposo estava com Deus lá dentro, encostou a menina na parede e disse, Deus, eu não posso entrar, mas Deus está aqui, ó, está aqui. Enquanto o pastor falava com Deus lá dentro, a menina era curada do lado de fora. Enquanto o pastor falava com Deus lá dentro, a menina é restaurada do lado de fora. Enquanto você está em oração com Deus, Ele está visitando a tua casa. Enquanto você está orando, Deus está visitando o teu trabalho, visitando os seus filhos, visitando os seus negócios. É que infelizmente, irmão, a gente ora e fala com Deus, é diálogo. E quando Ele vai falar com a gente pega o celular para olhar o WhatsApp. A gente ora, mas a gente às vezes nem está prestando atenção no que é que está falando. Quantas das vezes o pastor vem ou o irmão vem e diz assim, irmão, agora nós vamos fazer uma oração intercessória. Não peça nada por você, vamos só orar pela irmã fulana. Aí tu começa a oração. Amém, irmão, não peça nada, é só pela irmã fulana. Você tá bom. Aí quando começa a oração, tu diz, Senhor, meu Deus, meu Pai. Tu já tem uma reza pronta, uma metodologia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, tu sabe que eu preciso, Senhor, o gás está acabando, Jesus. Ô irmão, não era para pedir para você agora. Era só para falar com o irmão. Conta-se que o pastor David Ponyoung Cho, a maior igreja do mundo, na Coreia do Sul, e conta-se que ele é um pastor muito influente. Conta-se que o presidente da Coreia ligou e a secretária atendeu
E o presidente disse assim: eu preciso falar com o pastor. E era o presidente. E a secretária disse assim: senhor presidente, eu não posso passar a ligação. Ele está aí ou não está? Tá, mas não pode atender, porque era um momento de oração. E o presidente disse assim: minha senhora, diga que é o presidente. Eu disse: eu sei, senhor presidente, mas eu tenho ódio, não posso passar a ligação. O presidente desligou bravo. Depois que ele saiu do seu período de oração, a secretária foi e disse assim: pastor, o presidente ligou para o senhor e ficou bravo porque o senhor não atendeu. E diz a narrativa que ele então retorna para o presidente. E o presidente diz assim: você não me atendeu. Ele disse assim: desculpa, senhor presidente, mas é que eu falava com alguém que é maior do que o senhor. Eu falava com alguém que é maior do que o senhor. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender o que é estar na presença desse Deus. Diz também do Charles Spurgeon que na sua escola de obreiros, que ele estava dando aula, um príncipe dos pregadores da Inglaterra, ele então diz para os seus discípulos: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se a rainha da Inglaterra convidar vocês para ser algum cavaleiro de honra, por favor, não se rebaixem a esse nível. Continue sendo ministros. Continue sendo ministro de Deus. Quando você ora, você tem uma conexão direta com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, ação de graça, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Alabando que a sé, alabando e abandone padoia calapanchoria. Enquanto você ora, você tem diálogo com Deus. Enquanto você ora, Deus te ouve, Deus fala com você. Diga para alguém: tem jeito, mas você precisa orar. Ei, estou pregando para mim. É que fica mais fácil eu mandar você repetir para alguém. Mas se você quiser, você pode dizer assim: pastor, tem jeito, o senhor só precisa orar. Tem jeito. Restauração divina. Mas o texto ainda nos dá um quarto princípio. E se você olhar o verso diz assim: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E o quarto princípio ele diz assim: e buscar a minha. Queridos, buscar a face é ter desejo por Deus. Queridos, buscar a face é buscar o Senhor não por aquilo que Ele pode dar, é buscar o Senhor por aquilo que Ele é. Pastor, o que o senhor quer dizer? A maioria de nós busca as mãos e não a face. A maioria de nós busca a mão e não a face. E se você quer viver a restauração divina, você precisa ter desejo de Deus. Você precisa ter anseio por Deus. E não tem como de falar de buscar a face de Deus e não lembrar do Moisés. Por quê? Porque o Moisés disse assim: Senhor, eu quero ver a tua face. O Moisés tinha tanta sede de Deus, tanto anseio por ver Deus, que quando lá no Gênesis, lá no Êxodo 33, que o povo prevaricou por questão do bezerro de ouro, Deus olha para o Moisés e diz assim: ô Moisés, eu não vou no meio de vocês, o meu anjo vai fazer você chegar na terra. Aí o Moisés, ele pega, monta a tenda dele fora do arraial e vai orar. Aí ele diz assim: Senhor, até agora, olha que lindo isso, até agora o Senhor não me fez saber quem é que vai conosco. Deus, conhecendo o coração do Moisés, disse assim: ô Moisés, a minha presença é com
e vos fará descansar. Pensa num crente que ficou abusado. Ah, bom! Porque se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Ei, faz a exegese do verso. Qual que é a exegese do verso? Não nos faça sair deste lugar. Que lugar? A pergunta é: que lugar? Onde é que ele está? Deserto. E para onde? Terra da promessa. Olha o homem que tem desejo de Deus. Ele diz assim: eu prefiro ficar no deserto e ter a tua presença do que estar na promessa vazio, do que estar na promessa sem a tua graça. Sabe o que eu e você precisa aprender com Moisés? Busca a face, não a mão. Busca a face, não a mão. Busca a face dele, a presença dele. Senhor, eu quero ver a tua face, Senhor. Moisés, ninguém viu a minha face e viveu. Mas eu tenho um lugar para você. Eu vou passar e eu vou te colocar na fenda da rocha. E quando eu passar, tu vai me ver. Oh, querido, se a gente for usar tipologia, se você for usar tipologia, quem é a rocha? É Cristo, é Jesus. A fenda da rocha. Quem é a rocha ferida? Jesus. Aí Deus está dizendo para mim e para você: você quer ver minha face? Adoro o meu filho, busco o meu filho. É em Cristo Jesus que você vê a minha face. É em Cristo Jesus que você tem a minha presença. Adora Ele nessa noite, Ele está aqui. Não se preocupe com o que Ele pode dar, se preocupe com o que Ele é. Abre a tua boca e adora Ele. Adora, 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 adora. Adora, adora, adora. O Moisés está dizendo: eu não quero a terra, eu quero a tua presença. Eu não quero a terra, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. É a presença. É a presença da Camancho. E eu sinto essa presença aqui. Você sente essa presença aqui hoje? Aí onde calma série me coma da baixa. Me porre pau anda comia série. Me deu porre panto como de pau sé. A mão de até que abandonou como de a sé. Me de acá tem presença, tem presença, tem presença, tem presença. Seja renovada, seja renovada. Receba de Deus aí, ó. Ó o rio de Deus, ó o rio de Deus nos enche. É por isso que Isaías escreveu. Isaías 55, verso 6, ele diz assim: buscar-me-eis enquanto se pode achar, invocar enquanto está. Você está sentindo a presença dele aí? Ele está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aí o Jeremias 29:13. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Você sabe que é buscar-me-eis e me achareis, e serei achado de vós? Quem tem filho pequeno, neto, vai entender o peso que esse texto dá. Como que é isso? Tu já brincou de esconde com teu neto, com teu filho? Que você diz para ele assim: ó, pai vai esconder, vovô vai se esconder, você vai me achar. Aí tu vai lá e dá licença. Aí tu pega um pedaço de cortina e fica aqui atrás assim, o corpo todo de fora. Aí quando ele vem te procura, tudo assim: achou. Aí ele ri. Aí parece que assim, o pai vai, o vô vai se esconder, o pai vai se esconder. Aí pega outro pedaço, vai do outro canto, se esconde. Aí quando ele vem: achou.
Aí o texto está dizendo assim: serei achado de vós, diz o Senhor. Aí ele está dizendo assim: ei, é só você vir, é só você vir, é só você vir. Deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe qual é o nosso problema? A gente espera por um grande avivamento, só que você precisa ler na Bíblia. Quando o texto fala das águas purificadoras em Ezequiel, o texto diz assim: o varão mediu mais 1000 côvados e eu fui. Mediu mais 1000 côvados e eu fui. Não é a água que vem, sou eu que entro. Não é a água que vem, sou eu que entro. Ele está dizendo assim: buscar-me-eis, 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 buscar-me-eis. Busca a face dele, busca a face dele, busca a face dele. Busca a face dele. Ei, olha para alguém e diz assim: tem jeito, mas precisa buscar a face dele. Você precisa entender isso. O povo não tem prédio, não tem templo, a cidade está sitiada, mas ele já está escrevendo: tem jeito, é só buscar a face dele. É só buscar a face dele. Aí o texto diz assim, ó, verso 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é você, se humilhar e orar e buscar a minha face, o quinto princípio, e se converter dos seus maus, a gente pensa que é de qualquer jeito. Deus tem restauração, tem, claro que tem. Mas a expressão converter quer dizer mudar, transformar. E aplicada ao texto, em algumas versões diz assim: e se arrepender. É interessante porque a expressão arrepender no grego é metanoia. Pastor, o que é metanoia? Mudança de mente e de atitude. Como assim, pastor? Tem gente que ele quer restauração, mas não quer mudar. Aprende uma coisa: mesmas atitudes, mesmos atitudes diferentes, resultado de. Então, se você não gosta do que está colhendo, veja o que você está plantando. Plantar é opcional, mas colher é obrigatório. E o texto está nos dizendo: se converter dos seus maus ou se converter dos seus pecados. Olha que interessante, porque a palavra pecado no grego é hamartia, que significa errar o alvo. Então o que eu preciso entender? Que para que haja restauração, eu preciso mudar de mente e mudar de atitude. Pastor, o que isso se aplica? É que você precisa ser sim, sim e não. Como é que a gente entende esse negócio de sim, sim e não, não? Tem que ser sim aqui e sim aqui. Tem que ser não aqui e não aqui. Por quê? Porque às vezes, irmão, a gente engana nós mesmos. O salmista diz: ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já... Aí na frente dos outros, né, alguém diz assim: ó, vai lá no congresso. Aí tu diz aqui sim, vou sim. E aqui dentro assim: Deus me livre. Encontra com a irmã na rua, com a irmã, diz: faz tempo que eu não te vejo. Vai lá em casa pra gente tomar um café, falar das coisas de Deus. Aí, vou, ó, sim aqui, ó. Vou sim, claro, vamos marcar. E aqui no coração: Deus me defenda. Olha que Deus está te vendo. Olha que eu te aponto. Você sabe que dar microfone sem fio para pregador é perigoso, não é? Olha, se eu ameaçar descer, eu encontro dois tipos de crente. O primeiro é que só Jesus sabe a prova que ele está. Quando o pregador desce, vem em mim, Jesus, vem em mim. Oh, Jesus, vem em mim, vem. O segundo é aquele que diz: deixa vir em mim não, deixa vir em mim não.
Quando o pregador passa do lado dele, ele finge que está orando, abaixa a cabeça. Irmão, o texto está dizendo, tem restauração. Tem. Mas precisa ter mudança. Você crê que tem jeito, amém? Mas precisa haver mudança. Querido, não tem como despejar vinho novo em odre velho. Você quer mais de Deus, nós precisamos converter. Mudança de mente, mudança de atitude. Que é conversão? Eu estou indo numa estrada, estou dirigindo, de repente tem uma placa assim, ó, conversão. Retorno a entender que aquilo que está me tirando do alvo não serve para mim. Vou voltar, esse é o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. Vai haver restauração, mas precisa haver mudança. O texto ainda vai nos dizer, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Então qual que é o sexto princípio da restauração divina? Eu preciso aprender, confie. Porque, irmão, você precisa entender uma coisa. A confiança no Deus que fez a aliança. Porque o que cabe a nós, a gente faz. Mas a parte de Deus eu preciso aprender a confiar. E confiar está ligado a esperar. Esperei com paciência no... E ele atentou para mim e ouviu o meu clamor. O problema é que você chega aqui e diz assim: Senhor, eu sou teu povo. Senhor, eu chamo pelo teu nome. Aí você se humilhou, você orou, né? Você se converteu do mau caminho. Você só não tem paciência para esperar Deus ouvir e atender. Cadê? Eu já busquei até agora nada. Confia. Confia, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Ele está dizendo, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. A gente precisa entender que é um princípio que rege o mundo físico. É a terceira lei de Newton, Isaac Newton. É o princípio da ação e reação. Ou seja, quando eu ajo, há uma reação. O mundo espiritual também trabalha assim. E aí o texto está dizendo assim: se humilha, ora, busca a minha face, muda de vida, só espera, porque toda ação tem uma reação. E o Deus que trabalha ao teu favor vai entrar com providência. Porque é o princípio da reação e ação e reação. Olha o que Jesus diz: eu ouvirei do céu. Ele não disse se você orar. Então é a reação. Eu orei e ele ouviu. Aí ele diz assim: perdoarei os seus pecados. Ele não disse para você se humilhar. Quando você teve a ação de se humilhar, ele está dizendo assim: eu estou perdoando teus pecados. Aí ele diz assim: e sararei a sua terra. Tu não mudou de mente, de atitude? Ele está dizendo assim: então se prepara, porque a partir de agora eu vou começar a fazer tudo novo. Vou começar a restaurar. E eu vim aqui ser profeta da palavra na tua vida. Deus vai restaurar a tua casa. Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai restaurar a tua família. Deus vai restaurar os teus negócios. Tem restauração de Deus para a tua vida. Tem restauração de Deus para você. Eu queria pensar com você no sétimo e último princípio, porque as horas foram. E aquele relógio é uma benção, ele é bem grandão, porque se o pregador tem problema de enxergar, com ele não sofre não. De vez em quando você vai pregar e diz assim: irmão, não vi relógio. Aqui não, que o pastor já falou assim: tem, né, pastor, tem um relógio ali. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é o sétimo princípio para que você possa viver a restauração divina? Constância. Constância. Porque, olha o que o texto diz. E eu vou ler na versão, na NVI, que é a nova versão internacional. Ele diz assim: de hoje em diante os meus olhos
estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar, de hoje em diante. Pastor, por que o senhor está falando de constância? Porque o difícil não é começar, o difícil é manter-se e ir até o fim. Você conhece alguém que começou alguma coisa e parou? Tu conhece. De vez em quando tu olha no espelho e diz assim: eu te conheço. Você conhece alguém que começou um regime e parou? Eu tô para começar um segunda-feira, é verdade. Eu só não decidi qual segunda-feira vai ser. É porque toda vez que a gente pensa, não, segunda-feira eu começo, eu disse, não, mas vai ter um ciclo de oração lá, a irmã lá vai fazer um bolinho. Eu disse, não, então na outra eu começo. Começo na outra. E a questão da constância é que às vezes a gente começa muita coisa e para. Mas quando você entende o que é constância, e constância é ligado à fé, é o atributo daquele que permanece fiel aos seus princípios, à sua fé e ao seu modo de vida. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? O que te define não é a situação que você está vivendo hoje. O que te define é naquilo que você crê. É o Deus a quem você serve. É por isso que quando começa a obra a ser reconstruída, o templo de Zorobabel, tem gente que vai parar. Aí Deus levanta Ageu, levanta Zacarias e diz assim: não é tempo de parar. Não é tempo de parar, continua. Porque a glória desta última casa vai ser maior. De agora em diante, os meus olhos estarão abertos à oração que é feita neste lugar. Queridos, constância. Ei, se não puder correr, ande. Se não puder andar, se arraste. Mas pelo amor de Deus, não pare. Não pare. Porque ele diz assim no verso 16: porquanto os meus olhos, eu escolhi e consagrei este tempo, para que o meu nome esteja nele, para ser constante. Não é só no congresso, não é só nos 3 dias de festa, 5 dias de festa, é para sempre. Como assim, pastor? O mesmo fogo que eu recebi no congresso, eu venho quando tem só 4, 5 irmãs, e o mesmo fogo que queimou no congresso continua queimando. A chama arderá continuamente sobre o altar. Constante. E aí a parte final do verso 16 ele diz assim: os meus olhos e o meu coração estarão nele para sempre. Que negócio é esse, pastor? Os meus olhos e o meu coração estarão nele. É Deus falando. Meu olho está em você. Aí no dia que você está lá fraquejando, dizendo assim: o congresso foi tão bom, agora estou tão desanimado, estou tão triste. Aí ó o olho dele em você. Ei, para não. Para não. O quê? Tu não lembra? De agora em diante, os meus olhos estarão sobre você. Para não. Para não. Para não. Com a permissão do pastor, eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria chamar minha esposa para adorar o Senhor. Vem aqui, filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você crê que há restauração divina? Você crê que ainda tem jeito? Então olha para alguém e diga assim: ó, tem jeito. Seja constante. Irmão, não é hora de parar. Não é tempo de parar. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir.
Você crê que Ele está aqui nessa noite? Ele nos deu a receita. Agora, você faz a sua parte, porque a dele é garantida. Então, se eu fosse você, eu se humilhava, eu orava, eu buscava a face, porque o que Ele tem para fazer é coisa grande. Você crê assim? Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para cumprir. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu tenho que lhe dizer: tem jeito. Tem jeito. Pai, tem jeito. Me dá disposição para aprender. Tem jeito. Ti. Tem jeito. Me dá disposição. Tem jeito. Pra mergulhar no mar da oração mais uma vez. Tem jeito, tem jeito, tem jeito. Ah! Aleluia. Ah! Pai, eu quero ser levado por tua direção, buscar tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Tem jeito, tem jeito. Aleluia. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, mas eu vim aqui pra te servir. Diz pra Ele, pra que você veio aqui. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, Se o meu pra povo te sentir de se chama meu novo, se humilhar de e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, o que eu então quero eu é ouvirei do céu, renovo, perdoarei o seu pra ter pecado o brilho e do sararei a sua rosto. terra. De novo, eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Diz pra Ele, eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir com. Diz pra Ele, de novo, renovo, o que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto. De novo, diz pra Ele te tocar. Toca-me, Sinta o toque. toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, Sinta o toque. toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo, oh, tem renovo. Seja renovado, seja renovado. Aleluia. Renovo tem, renovo, o que eu quero é
te sentir de novo, de novo, renovo. O que eu quero, contes pra eles, pra ter um brilho no rosto. De novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, renovo. O que eu quero é pra ter um brilho no rosto. De novo. Há renovo da parte de Deus. Há renovo da parte de Deus. A Bíblia diz que quando Salomão edificou o templo, a nuvem da glória veio, de maneira que os sacerdotes não podiam se conter de pé. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou pregar de novo e eu estou encerrando por conta da hora. Mas existe uma grande diferença entre a unção e a glória. A unção nos capacita para pregar melhor. A unção nos capacita para cantar melhor, para exercer um trabalho melhor. Mas quando a glória vem, e a palavra para glória é kavod ou kabod, que significa peso. Quando a glória de Deus vem, a carne humana se treme. Quando a glória vem, é nesse momento que a gente diz assim: meu Deus, eu não consigo mais pregar, eu só choro, eu não consigo mais cantar. E a glória de Deus está invadindo este lugar. Aí eu porque power flow in the camera, papo in the power stand. Shape your robo como pai a pai o sai o bole pai o sai. É meu porque mando como bom pai o sai. Sinta a glória de Deus. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, renovo. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, renovo. Diga. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto. De novo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.